E aí, galera, beleza? Tudo pronto para mais um mergulho profundo? Preparados. Hoje a gente vai desvendar o capítulo 2 do Cristianismo Puro e Simples. Já esse capítulo é cheio de perguntas cabeludas, hein? É verdade, mas o C.S. Lewis, ele não foge dos debates polêmicos, né? Eu mesmo. Ele encara as objeções de frente. Tipo, já ouviu aquela história de que ser cristão é viver na fossa? Ah, já cansei de ouvir essa. Pois é, o Lewis pega essa ideia e desmonta ela todinha. E como a gente faz isso? Ele argumenta que a alegria da vida cristã é diferente, mais profunda, sabe? Porque a gente encontra a verdadeira fonte da alegria, Deus. Faz sentido. Mas e como a gente explica tanta tristeza e sofrimento no mundo? Se Deus é bom, por que essas coisas acontecem? Boa pergunta. O Lewis também aborda essa questão. Ele usa os Salmos como exemplo. Lembra dos Salmos? Claro. Aquela galera estava sempre na vibe positiva, adorando a Deus, mesmo quando a vida não estava fácil. É verdade, eles não escondiam as dificuldades. Exato. Eles cantavam, dançavam, agradeciam a Deus em qualquer situação. Interessante. E por falar em coisas interessantes, o Lewis também se aprofunda no conceito de milagres. Adoro essa parte aí. Ele usa uma analogia interessante de letras minúsculas e letras maiúsculas. Me explica essa parada aí. Imagine que você está lendo o livro. As letras minúsculas, elas formam as palavras, as frases, a história. Mas aí de repente, pá, uma letra maiúscula gigante no meio da página. Nossa, com certeza aí me chama a atenção. Pois é tipo um destaque, né? É tipo quando você quer enfatizar algo importante. Exatamente. Os milagres de Jesus, como curar os doentes ou multiplicar os pães, são como essas letras minúsculas. Entendi. São sinais do poder de Deus agindo no mundo, mas apontam para algo muito maior. Então não é que Deus está fazendo mágica o tempo todo só para provar que ele existe. Não é isso. Esses pequenos milagres são mais como pistas sutis, né? Isso mesmo. E a gente chega na ressurreição de Jesus, que é a letra maiúscula. É o maior milagre de todos, a confirmação de tudo que Jesus falou e fez. A prova de que a morte não tem a última palavra. Nossa, essa analogia é muito boa. Mas e a oração? Se Deus já sabe de tudo para que orar, não parece meio nitio? Muita gente se pergunta isso, mas o Lewis dá uma resposta genial. Ele diz que a oração não é para dar conselhos para Deus, mas pra gente se conectar com ele, se alinhar com a vontade dele. Então não é tipo, Deus, por favor, me faz ganhar na loteria, mas sim, Deus, me ajuda a entender os seus planos. Perfeito. É como se a gente estivesse sintonizando nossa frequência com a dele. Gostei dessa. E ele fala daquela ideia de religião sem dogma, que muita gente acha mais moderna e aberta. Ah, sim. Cada um na sua, sem regra. O importante é se sentir bem. Mas aí o Lewis joga real. Se não existe Deus, pra que religião? A gente não precisa inventar uma mentira pra se sentir melhor. Ele vai direto ao ponto, né? Sempre. E ele argumenta que se Deus existe, ele se revela pra gente. E a gente tem que procurar essa revelação. E onde a gente encontra essa revelação? Ele fala que essa revelação está presente em várias religiões. Mas é no cristianismo que a gente encontra a mensagem mais completa. É como se Jesus fosse a chave que abre o mistério de Deus pra gente. Exatamente. Que capítulo intenso. É verdade. E ainda tem muito mais. A gente vai continuar esse papo na próxima parte do nosso mergulho profundo. Combinado. Já tô ansiosa pra desvendar os próximos mistérios. Eu também. Se esse podcast está acendendo a faísca por mais conhecimento, a dica é: os livros mencionados estão lá na descrição. Mergulhar nesses livros é como adicionar superpoderes à sua jornada de fé. Afinal, não basta só conhecer a verdade. Precisamos comunicá-la e vivê-la profundamente. Então, prepare-se para ser desafiado e transformado. Vai lá, porque esses livros prometem te inspirar de verdade. Bom, e aí, o que mais a gente tem nesse capítulo? A gente tá falando da alegria do cristão, lembra? Foi a alegria séria do sério. Mas como viver essa alegria no dia a dia? Principalmente quando a gente passa por momentos difíceis. Pois é, essa parte é fundamental. E aí o Lewis, um exemplo bem pessoal, ele fala sobre a experiência de perder a esposa. Nossa, que difícil. Ele escreveu um livro inteiro sobre isso. A Grief Observed, ou Uma Dor Observada. E como ele encontra alegria em meio à dor da perda. Ele não nega a dor. Ele se permite sentir a tristeza, a raiva, a revolta. Ele não tenta fingir que tá tudo bem. Não, de jeito nenhum. Ele reconhece a dificuldade da situação, mas ele também se apega à fé. E como a fé o ajuda? A fé se torna um ponto de apoio, uma luz no fim do túnel. Mesmo quando tudo parece perdido. Exato. Ele descreve essa experiência como uma porta que se abre, uma fresta de esperança em meio à escuridão. Uma imagem poderosa. Não é? E aí a gente percebe que a alegria cristã não é a ausência de sofrimento, mas a certeza de que Deus está com a gente em todos os momentos. Nos momentos bons e ruins.
ruins. Isso. E essa alegria, essa esperança nos dá força para continuar. Entendi. E falando em força, o Lewis também fala sobre milagres, né? Sim, e ele tinha uma visão bem particular sobre isso. Qual era a visão dele? Ele não era muito fã de milagres espetaculares, tipo abrir o Mar Vermelho ou coisa assim. Sério? Por quê? Ele acreditava que os milagres mais importantes acontecem no dia a dia, de forma discreta. Tipo quê? Um exemplo que ele usa é a conversão, a mudança de vida de uma pessoa. Ah, faz sentido. Para ele, essa transformação interior, essa busca por Deus, era o maior milagre de todos. E como ele chegou a essa conclusão? A própria vida do Lewis é um exemplo disso. Ele foi ateu durante muitos anos. E o que o fez mudar de ideia? Ele descreve sua conversão como uma jornada intelectual, uma busca pela verdade que o levou ao cristianismo. Então, não foi um milagre instantâneo. Não, foi um processo gradual, uma descoberta da fé através da razão e da experiência pessoal. Que legal. E ele fala sobre algum momento específico dessa jornada. Sim, ele menciona um episódio em que estava andando de ônibus e sentiu uma profunda alegria, uma espécie de saudade de algo que ele não conseguia explicar. Interessante. Ele chamou essa experiência de alegria e a interpretou como um sinal da presença de Deus em sua vida. Nossa, que história incrível. Então, a gente tem a alegria que persiste na dor, os milagres que acontecem no dia a dia. E a oração? Como Lewis entendia a oração? Ele via a oração como um diálogo com Deus, uma conversa sincera e aberta com um amigo. Ele não via a oração como uma lista de pedidos ou uma fórmula mágica para conseguir o que a gente quer. Mas como um bate-papo de verdade. É isso aí. Ele dizia que a gente deve ser honesto com Deus, falar dos nossos medos, das nossas dúvidas, das nossas alegrias. Sem medo de ser julgado. Exato. Ele encorajava as pessoas a levarem suas vidas para Deus, sem filtro, sem máscara. Abrir o coração. Isso. E ele também falava da importância da igreja. A igreja, mas e aquele papo de que a religião é o ópio do povo? Ah, o Lu sabia que muita gente critica a igreja, mas ele defendia a ideia de que a comunidade cristã é fundamental para nossa caminhada de fé. Por quê? Ele dizia que a gente precisa uns dos outros para crescer, para se apoiar, para aprender, para amar. Tipo, não dá pra ser cristão sozinho? É difícil, a gente foi criado para viver em comunidade, a igreja nos oferece essa oportunidade. Entendi. Mas e a questão da hipocrisia na igreja, o Lewis não se incomodava com isso. Ele sabia que a igreja é feita de pessoas imperfeitas e que, às vezes, a gente erra feio. Mas ele não ignorava os problemas. Não mesmo. Ele criticava abertamente as falhas da igreja, principalmente quando ela se desviava do seu propósito principal. Qual é o propósito principal da igreja? Servir a Deus e ao próximo. Amar incondicionalmente. Propagar a mensagem de Jesus Cristo. Faz sentido. Então, o Lewis defendia a igreja, mas também a desafiava a ser melhor. Exatamente. Ele não tinha medo de apontar os erros e de cobrar mudanças. E qual a lição que a gente tira disso tudo? Que a igreja é importante, mas não é perfeita. Não. Que a gente precisa se envolver na comunidade, mas também ser crítico. Que a fé cristã é desafiadora, mas também libertadora. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu desse capítulo. É verdade, o Lewis era um mestre em desvendar os mistérios da fé. E a gente espera que esse mergulho profundo tenha te inspirado a buscar mais, a ler, a questionar, a conversar. E a encontrar sua própria verdade. Vá lá por embarcar nessa jornada com a gente. E até a próxima. Tchau!